Olá, eu sou a doutora Kelly Mendonça, estou aqui hoje no nosso primeiro podcast no Direito. E aí temos aqui, vamos ter um bate-papo, temos aqui alguns convidados, né? Uma convidada muito especial, e temos aqui os nossos amigos também para compor essa mesa. Então apresento a vocês, doutora Núria. Olá, sou Núria, advogada, sou especialista em direito de família e das sucessões, aqui no escritório, cuido dessa área. Estamos aqui para um bate-papo nesse primeiro podcast. Convido a todos para estar conosco aqui até o final, desfrutando aqui dessa nossa experiência. Muito obrigada, doutora Núria. Então, atenção, hein? Todos aqui com a gente até o final. Aproveitem muito conhecimento, muito conteúdo, muito bate-papo também. Queria apresentar o Tiago, doutor Tiago. Muito bem-vindo. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Thiago, sou especialista em direito previdenciário e também estou aqui para acompanhar as doutoras aqui e aprender mais um pouco, né? Ai, muito bem, Thiago. Parabéns, viu? Muito obrigada pela sua presença. E temos aqui uma grande convidada e amiga, doutora Mircarla Bortolã. Ela veio falar um pouquinho com a gente sobre o direito empresarial, sobre algumas questões tributárias, algumas questões de imposto e de renda, que é bem importante, né, para a gente estar sabendo sobre essas informações. Então, prazer, viu, doutora Mircarla? Seja Olá, muito bem-vinda. muito obrigada pelo convite. Fazer esse primeiro podcast com Primeiro vocês é um motivo podcast. de muito orgulho. Né? Fiquei muito lisonjeada com o convite e vamos conversar, né? Vamos falar aí sobre um Bora tema lá. muito interessante que eu gosto bastante. É um nicho dentro do direito previdenciário Sim. muito interessante, rentável também e principalmente, né? Muitos clientes não entendem que é tão necessário. Sim, isso mesmo. Doutora, muito obrigada, viu? Muito Eu que obrigada, minha agradeço. amiga, muito obrigada mesmo pela participação e ter aceitado o convite também. Então, vamos lá no Bora lá? direito, Vamos né? lá. Vamos lá no direito e vamos conversar um pouquinho. Bom, doutora Carla, o que que a gente consegue falar e apresentar nesse podcast sobre direito empresarial? Eu gosto de começar falando deste tema e eu quero que você imagine uma pirâmide. No topo da pirâmide, o INSS, na base, de um lado, a empresa e da outra, o segurado. A maioria das pessoas acham que essa pirâmide é só INSS, segurado. E não. Muito. Tem toda uma questão de empresa, INSS e ainda essa triangulação se fazendo presente, né? Porque a empresa, ela paga o tributo para que o segurado lá na frente possa se aposentar, pedir um Exato. benefício previdenciário. Então, essa relação ela tem os seus momentos que elas são bem específicas, mas no fim ela acaba se juntando, né? Porque um depende do outro. E aí, dentro do empresarial, para você que está nos assistindo, nós temos pontos muito interessantes para você, pequeno comerciante, lojista, Isso, né? empresas, porque a gente não dá o devido valor. Então, o que, que eu posso dar de exemplo? Começar, né? O seu funcionário, seu trabalhador, colaborador, né? Cada um fala de um Cada um fala de jeito, uma né? É forma. verdade. Então, o seu empregado se afastou, né? Você não dá a devida atenção, você não acompanha esse trabalhador. Por algum motivo, ele consegue, dentro do INSS, comprovar que aquele problema de saúde que ele tem é relacionado ao trabalho que ele executa dentro da sua empresa. Isso vai te gerar um problemão lá na frente, porque tem a repercussão previdenciária e também trabalhista, questões de estabilidade, recolhimentos do fundo de garantia. Então, é possível você, empresa, acessar o INSS, e aí vou fazer já uma crítica, tá, gente? Pode Isso preparar o corte. vamos fazer a crítica. Diferente desse triângulo, né? INSS segurado, que nós temos o meu INSS, nós temos o sistema para advogado. INSS empresa, não. Eu tenho que pegar a procuração, eu tenho que pegar os meus documentos, Nossa, ir lá pessoalmente, bater na porta do INSS e dizer: olha, eu quero me habilitar neste benefício. Caramba. Então, não nossa, é da Nossa. mesma forma que nós temos, através do meu do meu INSS. INSS. Então, a empresa, ela tem o direito, ela pode acompanhar todo o processo administrativo daquele benefício por incapacidade. Como a gente sempre fala, né? Os nomes mudaram, Os mas para o nomes nosso mesmo. público, Uhum. auxílio doença, auxílio acidente. Exato. Então, a empresa se habilita, ela vai acompanhar.
Os agendamentos, as datas de perícia, o tempo que foi concedido e principalmente que tipo de benefício que foi concedido. Se é um 31, que é o nosso auxílio doença, ou um 91, que é o auxílio acidente. Por Uhum. quê? Porque isso lá na frente vai ter repercussão e às vezes você pequeno, né, comerciante, lojista, enfim, você acha que não precisa desse acompanhamento. Exato, e isso E também é isso perigoso. vai te gerar um problema lá na frente. Imagine um reconhecimento que você não sabia, né, e aí vem a surpresa: "Olha, agora eu tenho estabilidade, o que eu vou fazer?". Então, assim, é muito importante que as pessoas saibam que dentro do empresarial não é só questão tributária, né, que também é Uhum. muito falado isso, o Sim. tributo: "Ah, vamos melhorar, vamos baixar os recolhimentos tributários". Não é só isso, nós temos gestão de afastado, esse acompanhamento. E aí, o que é interessante, se você tem uma empresa aí com médio, um número médio aí de trabalhadores, quanto mais benefícios forem concedidos de auxílio acidente, auxílio doença e aposentadoria especial, acende uma luzinha lá dentro do INSS Hum. e vai fazer com que lá na frente a sua tributação mude, que é o tal do SAT ou RAT, né, O porque ainda o RAT. pessoal ainda continua falando SAT ou RAT, que é o acidente de trabalho, né. Então são percentuais, são estatísticas que o INSS utiliza para depois aumentar a carga tributária. Então começa 1, 2 ou 3% e dependendo da exposição e do risco, ele pode ser aumentado em até 50% esses índices. Então isso causa um impacto na folha. Então, é importante, eu brinco, pegar na mão do seu trabalhador, do seu colaborador e acompanhar os processos, essa gestão de afastados. É muito interessante você, como empresário, ter esses cuidados, até para que você evite uma reclamação trabalhista no Fica mais futuro, transparente, né? fica É transparente. muito. É muito mais interessante você gastar um pouquinho e até a questão de humanização. A empresa ligar para o trabalhador e dizer: "Olha, o seu benefício encerra daqui uma semana, você vai prorrogar? Você está Uhum. bem para voltar? Sim. Vamos passar no departamento médico?". E a maioria não, Não né. faz. E o departamento médico não sabe. Outra coisa que eu vejo muito e acontece direto no escritório, de quem é a responsabilidade de agendar perícia? Quantos clientes a gente atende que passou o prazo, ou então quando vai fazer a perícia já está na hora de voltar e não recebe E o não benefício, recebe, né. e não Por quê? recebe. Porque a empresa, às vezes, não tem esse conhecimento, né. Sabe que os 15 primeiros dias é ela que paga, mas depois deixa um pouco solto. Então, por que não fazer esse trabalho de acompanhar, de marcar a perícia, Desde de o perguntar começo. exatamente, desde o começo. Sim. Doutora, e Então um nicho de mercado também para os colegas advogados que atuam na área previdenciária também, né? com Que certeza. é um nicho também trabalhar para esta empresa, não só também para o segurado, O né? segurado. Doutora Núria, eu gosto muito daquela questão de full service. Então, por exemplo, vocês aqui atuam na trabalhista. Por que não ofertar o Sim, O empresarial para o empresarial. sim, trabalhista? Sim. Quando chega, você consegue identificar ali a demanda, a necessidade do seu cliente, acompanhar, fazer uma gestão de sim. afastados, propor, identificar ali alguma coisa. Nós falamos de tributo, né? Falamos, exatamente. Vou dar de exemplo a decisão do STJ, desculpa, STF, sobre a tributação do auxílio maternidade, salário maternidade. O que que aconteceu? Muitas empresas a têm a compensação. Então a gestante se afasta, a empresa paga o Uhum. salário e depois compensa na folha. E estava sendo tributado o salário maternidade. E não vai, porque ele é um benefício Sim. previdenciário. Sim. Ali está acontecendo um adiantamento por parte da empresa. E aí nós temos já uma decisão, inclusive a gente consegue resolver isso no âmbito administrativo, de você pedir o ressarcimento dessas contribuições, inclusive dos 5 últimos anos. Então, de repente, se você trabalha, a sua empresa tem muitas mulheres e elas ficaram gestantes nos últimos 5 anos, você pode ter um crédito a receber. É um nicho, né? É um Olha, Então nicho a ser interessan explorado. é e é uma decisão interessantíssimo. já sacramentada, não tem como questionar, voltar atrás. Então, assim, é bem interessante. Assim como essa, nós temos outras, mas essa da gestante foi amplamente divulgada, Divulgado. porque é muito interessante. Então, assim, a gente consegue.
né, na questão do full service que a gente estava falando, agregar. Então você vai conversar com a tua reclamada, já faz, né, uma boa entrevista, É, quantas funcionárias, teve gestante, para tentar identificar esse tipo de situação, porque isso também vai impactar lá na frente, no que eu falei, né, no No SAT, no SAT, RAT. no RAT, exato. Nós temos também, você falou de nicho, eu gosto muito dessa história de estudar mercados. hum, A área de empresarial previdenciário, nós temos no máximo 5 excelentes profissionais. Nós temos sério? 2 livros publicados, de 2 autores diferentes no Nossa, Brasil inteiro. Então é um nicho para os colegas advogados, não só na parte de escritório, mas na parte acadêmica, né. sim, Então a gente tem olha, dificuldade, porque ou a gente vai muito para essa linha de de tributário e tributários, créditos, Sim, créditos, né, Sim. isso. ou então os crimes previdenciários, esse tipo de coisa. Mas de uma forma, global, você não tem um escritório ou grandes escritórios que trabalham isso dessa forma que eu falei, né, no conceito de full service. O que eu vejo, doutora Micarla, é o quê? Como a gente, né, faz essa parte trabalhista, eu vejo a própria empresa em si, ela tem muita dificuldade na questão previdenciária. Então a Sim, empresa, ela tem as dificuldades, ela tem a dificuldade de fazer o agendamento da perícia, de acompanhar esse processo administrativo, como está, ela depende do segurado, do funcionário falar. Então o Sim. segurado manda a sentença, o segurado faz o agendamento, o segurado, então a gente sente e essa muitas falta, a empresa vezes, não Kelly, e acompanha. muitas vezes o segurado não sabe. Ele fica esperando, achando que o RH vai É, fazer E isso o para Sim. RH não ele. é uma faz, porque Não o RH insegurança, não né, que faz. gera uma sabe. Sim. Para insegurança, né. todos os lados, Porque é o RH não tem impressionante. conhecimento da parte A previdenciária, não gente tem, é inacreditável, é. tem questões de RH, que muitas vezes a gente encaminha a sentença, eles não sabem nem o que fazer. Né, Exatamente. assim, mas e agora, o que que eu faço? Olha, né, porque a gente vai acompanhando, vai falando para os nossos, né, para os clientes em si, ó, vai fazendo, né, vai informando a sua empregadora, E como eu estava porque ela falando, a não questão da consegue. empresa se habilitar e acompanhar, Então, porque na fase administrativa ela pode apresentar uma defesa e dizer: "Opa, isso não foi um acidente de trabalho, então, isso não é uma doença ocupacional", e apresentar a sua versão, trazer documentos, não precisa esperar estourar uma ação indenizatória lá na frente, um reconhecimento de exato. acidente de trabalho, ou até umas situações piores que a gente conhece. Então, é bem interessante, é um dos ramos, né, dentro aqui do direito Dentro previdenciário a gente tem bastante coisa. Nós temos toda a questão de crimes previdenciários. A gente sabe, o Brasil é difícil ser empreendedor, é difícil recolher impostos. Então, o empresário também precisa desse amparo. Se ele, porventura, precisou atrasar, o governo sempre faz programas de parcelamento. Então, assim, às vezes caracteriza crime, então ele olha, precisa de uma defesa. E quem melhor do que, né? Qual é o sim, profissional adequado? O que entende de de previdenciário. previdenciário, Por isso que eu falei exato, do triângulo, né? Porque as pessoas dão exatamente. muita atenção na relação INSS segurado, mas tem toda a questão de custeio, de indenizações que está ligado às As As empresas, né? empresas, empresas, Então exatamente. é um ramo interessante. E para você, como eu disse, né? Você que tem a sua empresa, dá um pouquinho de atenção nesse tema que você vai muito. evitar muitos Olha problemas. aí, muito interessante. Então, né, seguindo aí a doutora Carla, por favor, você pequeno empresário, tem ali o seu pequeno negócio, preste um pouquinho mais atenção, né, tenha outros olhos para o direito Inclusive, e empresarial. a gente já teve até caso aqui da empresa contactar a gente para a gente ingressar na ação judicial Para como poder terceiro terceiro interessado, interessado. porque eles acabam deixando Sim. Sim, exatamente como você falou, lá para frente. Então, só quando estoura é que eles acabam tomando alguma providência, e não é, E eles dá para podem fazer isso na é, fase antes. administrativa Então é Mas, já, é muito mas às vezes interessante. é a questão do é um desconhecimento mesmo, desconhecimento, é. sim. de não ter O esse conhecimento de que pode atuar e a numa, empresa numa fase Uhum. Numa prévia, fase né? prévia. outra coisa que eu vejo bastante é em relação à emissão de CAT. Quem pode emitir o CAT? A empresa, Uhum. o sindicato, o próprio segurado ou o médico, né, a pessoa que está atendendo. Muitas vezes o segurado emite sozinho, a empresa não fica sabendo, não faz o acompanhamento, reconhece uma doença ocupacional, um acidente de trabalho, e só quando chega a intimação lá da trabalhista, Nossa. mas
Já nem sabia. estourando já, Nem né? Né? sabia, Então, assim, não a partir do sabia. momento que você contrata um profissional, que se habilita lá no INSS, você tem como buscar se houve novos benefícios, o que foi solicitado, lembrando que todas as informações médicas são sigilosas, então a empresa ela não vai saber o conteúdo da perícia, ele só vai saber se foi indeferido ou não. Então, aquela tratativa que o nosso cliente tem com o médico, ela é sagrada, ela é inviolável. Então, a empresa ela não vai saber detalhes íntimos lá do trabalhador. E nem pode, Nem pode, né, exato. então tem a LGPD, É, tem todas as leis que LGPD tem. protegem, mas consegue acompanhar todo o processo, todas as decisões, todas as movimentações e cabe recurso para o CRPS. Então, olha, Você vendo? consegue recorrer ali de uma decisão do INSS na questão da empresa. Então, é interessante cuidar Muito. disso também. Ter olhos aí, né, ver essa Caramba. essa questão com outros olhos, né, e ter esse cuidado mesmo, com a questão do segurado, com a questão do seu a sua questão, a questão da sua empresa, como é que está a saúde da sua empresa, isso é importante. E Muito, falando de muito bom. saúde financeira, né, a gente começou a falar um pouquinho aí dos crimes, então Isso, assim, nós temos apropriação indébita, o que que é isso? Eu olha. desconto do trabalhador e por algum motivo não repasso para o INSS. Então, Hum. Uhum. o INSS não pode, vamos voltar lá no meu Vamos triângulo, gente, que eu voltar no adoro meu triângulo, triângulo. vamos voltar no INSS, triângulo. trabalhador, o trabalhador não pode sofrer prejuízo, né? Sim, exato. Mas a empresa ela vai responder. Então, Hum. eh, pensa nisso, nessa triangulação, a empresa ela precisa desses cuidados para que não tenha, prejuízos lá na frente. E aí também nessa coisa do empresarial, a gente estava falando de tributo, também temos a questão dos créditos tributários para a Olha. pessoa física, Olha, gente, né, presta também atenção. é muito Olha, a gente falou de interessante. empresário agora, né, de pequeno empresário, aquele que tem um pequeno comércio, só que tem o grande comércio também, as grandes empresas, mas agora a gente vai falar um pouquinho da pessoa física, né, daquela pessoa que faz o recolhimento. Como é que fica essa questão de tributação? Vamos lá, ouvir a doutora Micarla. Interessante, porque volto a falar, a pessoa só pensa nos benefícios, Aí, né, do INSS doidas. como segurado, aposentadorias, os Isso, benefícios em geral. Então, para você que trabalha em mais de um emprego, pessoal que é vigilante, olha, médico, professor, o que acontece? Todo Enfermeiro. recolhimento, exato, enfermeiros, Enfermeiro, nossa. médicos, o recolhimento ele é limitado ao teto. Às vezes você trabalhando em mais de uma empresa, você acaba ultrapassando esse limite do exato. recolhimento previdenciário e você pode pedir o ressarcimento. Olha, que Então, é bem interessante. interessante, porque às vezes a gente começa a falar do empresarial, e aí É. quem está nos assistindo fala assim: "Ah, eu não sou Eu não empresário, sou não me empresário. interessa", Mas né. aqui a gente quando vai falar Sim, do Interessa. ó. direito, a gente vai falar de vários assuntos no A gente vai lá direito. na empresa, vai para o Volta, micro, vai para o exato. trabalhador, e é muito interessante, porque são processos também que têm uma certa, rapidez, também a questão de sistema, a gente entra direto na receita, Olha, é muito bacana. Então, assim, você que, trabalha em vários locais, faz a somar a dos seus salários, né, soma, vê o que está ultrapassando, porque você pode pedir o ressarcimento até dos últimos 5 anos. nossa, e já aí Uhum. vai um valor bom, né, porque Com assim, Sim. certeza, e soma, eles devolvem devo com É, juros e com juros e Mas, correção. correção, dona né? Micarla, Sim. nesse sentido, do que a doutora falou, eu fiquei agora interessada. Falou em dinheiro, né? Oi, Ah, Falou em já está dinheiro. pessoa física. Pessoa física física. já está brigando. Mas só para tirar uma dúvida, até mesmo para quem está nos assistindo, eu acho que é interessante a gente esclarecer esse ponto. Nessa questão, então, a pessoa soma lá, vamos supor o enfermeiro que ele atua, tem lá 2, 3 turnos, ele recolhe lá acima do teto, né? Então, ele pode ressarcir o excedente do teto e O esse excedente. ressarcimento, ele é pleiteado onde e quem restitui? Só para deixar bem claro para quem está nos O pedido é assistindo. feito junto à Receita, Olha, então você tem, uma planilha, vamos dizer assim, mas dentro do sistema você acessa pelo ECAC, você lança os valores que foram, a Receita processa e te devolve. Então, assim, é relativamente Muito tranquilo. É interessante. claro que a gente sempre orienta, procure um profissional da sua confiança, não sai fazendo, porque vai ser analisado. Então Sim, não é um simples pedido: "Ah, eu lancei, vou pedir, eles vão ressarcir".
não. Vai ser um processo administrativo, você vai ter que juntar cópia das suas carteiras, dos seus recolhimentos. E aí, doutora, uma dica: o que dá para fazer é você informar para o seu empregador: olha, eu trabalho em outro, você faz uma cartinha pedindo para que ele pare o desconto. Então ele Nossa, eu não vai sabia. pode olha, Muito fazer, interessante. muito para que fique interessante. lógico, ele vai ter que comprovar, mostrar o outro vínculo, porque Uhum. é tributo, né. Sim, sim. A empresa, ela vai continuar recolhendo na folha os 20%, mas aquele INSS do trabalhador, a cota dele, pode parar ali, mas ele vai ter que comprovar. Então é possível também fazer esse trâmite junto aos empregadores. Então, você pode deixar acumular e pedir o ressarcimento para a Receita, ou então já informar: olha, eu trabalho, ou eu presto serviço, ou eu tenho várias fontes de renda, limita no teto, né? Aquilo que ultrapassar, não recolhe. Então, é interessante também isso. Muito interessante. Então, vamos procurar aí um profissional qualificado, Isso. Previdenciário. previdenciário, já entrar aí com os pedidos administrativos, né, Isso, doutora exato, Kelly? Conforme a orientação da exatamente. doutora Micarla, para... Porque tem muitas pessoas que sim trabalham, né, tem várias atividades, vários vínculos, são concomitantes, e assim, concomitância para a Previdência Social, você vai chegar lá no teto, vai se somar E tempo, não vai ultrapassar, mas e não não vai vai ultrapassar, utilizar, ele acaba não né? utilizando, exatamente, ele acaba não utilizando isso, né, e Sim. esse valor fica, e ele nem imagina que pode ter essa restituição. Então, isso é Uhum. muito interessante, né? Então, aí Dependendo, fazendo um planejamento previdenciário, você consegue até. consegue, Porque Tá. como a doutora Kelly disse, né, o que ultrapassar um salário não vai, porque o nosso limite é o teto, é o teto da teto. Então, às Previdência. vezes, você falou, né, do planejamento. Ah, eu já recolho 20% em cima do teto, porque eu sou CLT, eu sou Uhum. obrigado, e aí eu vou ter que... Quero fazer um complemento. Não, não é necessário, né? Uhum. Então, precisa prestar atenção nesses valores, porque quem que já está sendo descontado, pede lá na Receita. Sim. Trabalho CLT, sou professora, vou dar aula em mais 2 faculdades, enfim. Eu já faço a minha cartinha, comprovo, né, dizendo que eu já recolho até o Já teto, notifica. e aí não vai descontar do seu salário. Então, é bem interessante. E esse processo é administrativo, então Tudo também, ó, administrativo. bem E questão. aí, aproveitando que a gente está falando de administrativo, Ai, né? vamos lá. Notícia quente de ontem, Opa! né? Eu sei que a gente, assim, eu não sei quando pode, vai ao ar. Mas recentemente, vamos falar recentemente, né? Recentemente. Ontem. Recentemente, ontem. A OAB Federal determinou que quem é responsável por processos administrativos previdenciários é o advogado. Então, vai acabar. O objetivo realmente é isso: coibir que profissionais não habilitados façam os processos administrativos. É claro que o cidadão ele pode continuar indo sozinho, se ele quiser, se ele souber. A gente sempre orienta para que contrate alguém de sua confiança, alguém especializado, porque muitas vezes a pessoa pode fazer alguma coisa que não dá para consertar depois, né? Exato. Há prazo para revisões, dá para fazer muita coisa, mas outras não dá, né? Por exemplo, pedir uma guia, enfim. Então, a OAB decidiu ontem que é privativo do advogado a Olha. questão administrativa. Isso é justo, uma vitória É para a uma nossa vitória. classe. Sim. Porque quantas vezes a gente atende no nosso escritório, chega, você pergunta para a pessoa: quem fez seu processo? Ah, o tio da banca. A isso. pessoa da Lan House. É isso. E aí tá faltando É o amigo do amigo. E é o muito- amigo e é do muito amigo. fácil, Segurança também para o segurado, né? É uma qualidade técnica, ele vai estar Sim. recebendo ali um trabalho, né, técnico, qualificado. Nós temos que Então, trabalhar em conjunto, né? Aí Sim. voltando aqui no empresarial, eu não quero brigar com o RH da empresa, eu não quero brigar com Não, o de forma contador, alguma. cada um entende da sua área, mas é importante que contrate-se um profissional que entenda, Sim. né? A gente falou com certeza. dos prejuízos, da gestão do afastado, muitas vezes o RH
não tem a estrutura, né, que precisa. Ou a empresa vai crescendo, às vezes de forma desorganizada, a pessoa que está lá não entende Não de consegue, leis, ela não ou consegue ela acompanhar só não realmente. consegue acompanhar as mudanças. Então é interessante que procure um profissional, tanto pessoa física quanto os Os empresários, né? empresários. Busque o amparo. A gente não está desmerecendo, mas às vezes o contador, ele sabe de tributo, mas de repente um planejamento não sabe, as consequências, As essas consequências coisas do de... acidente. As consequências de um acidente. Exatamente. De um acidente com causa, do acidente Uhum. atípico, porque existe também a questão do acidente. Um acidente, o funcionário, né? O colaborador ter caído, ter se machucado, é uma questão de acidente. Mas e se o trabalhador, ele prova que aquela questão, aquele foi um acidente atípico? É um acidente, sim, Sim, ele vai ter esse percurso. reflexo de Sim. percurso. Acidente de percurso é Um típico, acidente né? de Sim. uma doença aí que teve um agravamento, um impedimento. Como é que fica essa situação? Então, essas questões, é importante que o RH tenha esse Fora, conhecimento, porque vai Sim. refletir numa indenização, vai refletir em recolhimentos previdenciários, vai refletir em FGTS, então vai refletir em Sim. uma série de coisas que a empresa não tem nenhum conhecimento. Fora que a matéria previdenciária, ela muda, né? Ela muda, Toda hora, tem muda. portaria quase todo dia. Então, eu falo que direito, Acabamos de fazer a IN aqui, já tem outra advogado portaria. Pelo amor de Deus. previdenciarista é assim, gente, você acorda, de um jeito você vai dormir, É de o manhã Sim. teve uma IN, Sim. de manhã é uma E às portaria vezes, nova, e aí às vezes o você vai... empresário nessa questão também trabalhista, no caso de acidente. Percurso no registro de trabalho, tudo bem, mas na previdenciária ainda é caracterizado, né? Então, às vezes não sim, sabem. tem umas Vamos questões. fazer um faz de conta aqui. Imagina um segurado que sofreu um acidente de percurso, não informou a empresa, ele abriu o CAD sozinho e essa reconheceu. possibilidade. Nossa. Olha o que a Olha. empresa pode sofrer aí de prejuízo. Exato. Né? Então, Exato. sempre checar a origem ali, por que seu funcionário está afastado, o que foi. Eu torci o pé, mas qual foi o horário? O que foi? Bateu Foi ponto. onde, né? Porque se for no percurso, vai caracterizar, não tem como fugir. Eu lembro que na época do Covid tirou essa coisa do percurso e ficou, não vai, e acabou voltando em Voltou. definitivo, né? Sim, não virou sim. lei, era uma medida provisória que não foi convertida. Então, assim, não mudou nada. Continua valendo o acidente. Então, precisa tomar muito cuidado com essas O que questões. tem essa questão ainda que eles verificam, né? Mas você estava em horário da empresa, você estava no percurso, você estava na atividade da empresa. Então, essas questões ainda são discutidas. E onde você pode discutir? Você não precisa esperar chegar uma ação trabalhista, porque você vai... Sim. Não, você pode discutir isso antes, até no processo administrativo, como a doutora Mircarla falou. Muito bem, gostei dessa parte. Achei muito interessante. Muito mesmo. Isso. Mas vamos falar mais um pouquinho, gente, sobre essas questões aí empresariais. Vou pegar minha cola, Pode vamos ver pegar. a cola, porque assim, tem tanta coisa bacana Então pra vamos gente falar um pouquinho aí sobre isso. A gente falou da relação do INSS. Isso. Uma coisa muito interessante, gente, limbo previdenciário. Isso, ótimo. Vamos falar A gente um pouquinho falou ali da relação. tudo. Direito do trabalho e previdenciário, eu falo que são duas estradas. Tem. No melhor estilo Anhanguera e Bandeirantes, que vão ali vira e se juntam lá na frente. Ele é muito... Eu sempre falo também, porque eu faço a parte previdenciária, né? Sou advogada especialista nessa área, mas eu também faço a parte trabalhista. Sim. Então, eu falo que o advogado, eu não faço, mas ele precisa pelo menos conhecer essa parte trabalhista, porque anda muito, é muito assim, ó, muito juntinho. É muito junto. E uma interfere diretamente na outra. Então, é importante você ter essa noção, então, sim. para o nosso público entender, nós falamos de afastamento, né? As espécies de benefício, que pode ser o auxílio-doença ou acidente. A gente falou desse acompanhamento, de estar ali junto ao trabalhador, saber a data que ele volta, saber por quê. Porque se esse trabalhador não está em condições de voltar e o INSS dá alta, o que vale é a alta do INSS. Sim, então, oficialmente, ele está apto ao retorno. Exatamente. Porventura, a empresa não o recebe. Isso vai gerar o tão famoso limbo previdenciário. Limbo previdenciário, gente, é quando ninguém te quer. A empresa não te quer, o INSS não te quer. Né? Vamos falar assim, bem assim, né? Olha, o INSS, para o INSS você está ótimo, pode voltar. Para a empresa você não está, você pode ficar afastado. E aí você fica naquela, como é que fica o empregado nessa situação? Isso se chama limbo. E aí agora para você, empresário, cuidado com o limbo previdenciário.
faça o acompanhamento que nós orientamos, né? De Importantíssimo. pegar na mão do trabalhador, de marcar a perícia, de mandar o comunicado, olha, você tem que se apresentar, venha no nosso departamento médico. Por quê? A empresa vai ser responsável Sim. pelos pagamentos dali para frente. Sim. Então, oficialmente, o trabalhador está de alta, por algum motivo ele não tem condições, a empresa tem que orientar para que ele peça, recorra, ou que ele espere o prazo e dê entrada no novo benefício. Então, assim, a empresa ela precisa tomar esses cuidados para que não caia no limbo, porque as decisões são todas favoráveis Então, ao trabalhador. Exatamente, Então, mas o STF ele já decidiu que, na verdade, o que acontece? A empresa ela é responsável até a data da baixa. Então, enquanto o contrato de trabalho está ali suspenso, porque o INSS não quer o trabalhador e a empresa não quer o empregado, Tem que manter o salário, fica né? aquele limbo. Então, tem que manter o salário, até mesmo porque até para o empregado ser dispensado ali, precisa de passar por perícia, exames demissionais, enfim. Mas e como é que fica essa relação? Essa relação, a empresa ela é responsável até a data da baixa, isso já está decidido no STF, então até a data da baixa, está até simulado. Sim. Ele é responsável e ele precisa pagar. responsável. E ele responde. E, por exemplo, se a empresa ela fornece para esse trabalhador um plano médico, então vai gerar o débito do salário, do plano médico. Sim. Às vezes o sindicato determina que tem a manutenção de alguns benefícios, Sim. cesta básica, enfim. Então, olha o volume que isso está tomando. Proporciona. Então, Ou seja, o contrato de trabalho não se extingue. Não, né? ele Está fica ali vigente. Vigente, né? porque uma vez ele só vai estar suspenso se o segurado sim estiver afastado, né, recebendo os benefícios previdenciários. Caso ele não esteja, não está recebendo nada. Então ele tem que retornar para a empresa. E a empresa ali ela precisa tomar medidas para que isso não se torne, né, lá na frente um limbo e não se torne um processo trabalhista no qual ela vai perder. Sim. Né? Então, tem essas questões. Por isso, a importância do RH ter esse conhecimento previdenciário. E aí a gente extremamente cai importante. naquele Cai tema. lá na pirâmide na da minha doutora pirâmide, né? A gente Cai lá esse na pirâmide. acompanhamento pela Acho que empresa. até mesmo depois da alta, né? Tem que ter um certo Sim, cuidado. precisa. Porque às vezes... Desculpa te cortar. Desculpa. Eu acho que você ia falar isso. A questão de garantias de emprego. Então, Sim. tem sindicato que exige, né, que está previsto lá na convenção coletiva, que o tempo de afastamento, a estabilidade vai ser o mesmo. Então, você imagina um funcionário que ficou afastado 6 meses, ele vai ter 6 meses de estabilidade. Tem sindicatos que não tem isso. Se você não está acompanhando e era um auxílio que caracterizou acidente ou doença ocupacional, você tem 1 ano de estabilidade. Então, assim, o negócio acaba pegando um volume muito grande, né? A gente tem que tomar cuidado com todos esses detalhes. Exatamente. Bom, né? Agora, falamos aí um pouquinho sobre limbo, falamos um pouquinho sobre tributação e a questão empresarial também, que é extremamente importante. Vamos aí, gente, mais algumas informações importantes e considerações importantes da doutora Mircarla pra gente sobre direito empresarial, hein? Esse aqui, esse aqui, sabia eu sabia eu tinha muitos assuntos aqui. Esse aqui eu vou colar só o percentual. Deixa ela colar. Não, deixa eu colar, porque assim, esse aqui eu me assustei. Eu gosto muito de trabalhar com números, né? E eu sempre pesquiso. Quando eu vou dar uma aula, ou quando eu vou para um podcast, eu dou uma pesquisada sobre os assuntos. A AGU, ela criou uma força-tarefa para entrar com ações regressivas. O que é isso? O INSS entende que aquele trabalhador que está afastado, a culpa é da empresa. E aí o INSS vai processar a empresa. Pedindo as ações regressivas. E houve um aumento de 82% nas ações regressivas. Caramba! A AGU, ela está com 2 forças-tarefa. Essa questão de DPVAT, né? Ações regressivas. Então, aquela pessoa que causou um acidente de trânsito, ela vai ter que pagar, principalmente a parte previdenciária. Então, você imagina um acidente de trânsito que veio a óbito, né? A pessoa, infelizmente, e aí o INSS vai pagar a pensão por morte para os dependentes. Então,
o governo ele está indo atrás daquele agente causador. E das empresas, a mesma coisa. Lembra que eu falei que cada trabalhador que se afasta, a aposentadoria especial, acende uma luzinha lá Vai no acendendo a Sim. luzinha ali. está acendendo, e se o INSS entende que aquele auxílio acidente, que é o 50% até a data da aposentadoria, aquela aposentadoria da pessoa com deficiência, não, por invalidez, Por invalidez. Por incapacidade. foi causada pela empresa, o INSS está processando. Nossa, E aí, olha. para os nossos colegas, né, a doutora falou, se aumentou 82%, cadê os advogados para fazer as defesas? As defesas. Então, aí é que Isso é está. Vai faltar mão de interessante. obra. Por quê? Porque, na verdade, a gente só tem 2 livros publicados aí sobre direito empresarial, e a gente não tem essa informação, olha como as empresas estão aí sofrendo, mercê. né? Sim. Estão, porque, na verdade, ela não tem essa E é capaz ela não delas nem tem saberem elas não como, né? têm essa informação, aí nessa situação, ela, né, acaba sendo condenada pelo INSS a pagar um valor Sim. exorbitante, né, ou Sim. então um valor até mesmo que ela não E esperava, olha que e é interessante, onde as doutores. empresas aí têm Artigo muito 120 prejuízo. da 8.213. Nos casos de negligência quanto às normas de padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para proteção individual ou coletiva, a Previdência Social proporá a ação regressiva contra os responsáveis. Então, está fixado isso em lei. O que estava acontecendo é que, por falta de mão de obra, por falta de gente, o governo tinha dado uma parada, mas eles voltaram com tudo. Então, Nossa. ninguém melhor do que o advogado previdenciarista para Pra fazer essa falar, defesa. exatamente. É claro que é um pedido de indenização, uma reparação. O contratualista, o civilista tem condições de fazer? Claro que tem, mas é muito específico. É muito específico, por Né? quê? Porque, na verdade, a origem dessa ação, ela está na parte Exatamente. previdenciária, Sim, a sim, origem. sim. Então, como Não é que é você só vai uma atacar? questão de Não, indenização, não de é. negligência. Ela traz. Não é uma questão de né? Código Civil. Ah, eu vou falar sobre Então, negligência. então, nessa Não. brincadeira, o empresário tem que ficar com os 2 pés atrás na questão até Tem. mesmo, não só do INSS, mas também nessas ações que tem Nessas ações. trabalhista. Na verdade, ele tem que ter toda uma questão aí, dependendo da atividade da empresa, ele Sim. precisa ter todo um cuidado. E o que a doutora Micaela falou, que acende a luzinha, a questão de acender a luzinha, acende a luzinha. E outra coisa, tem uma questão muito importante aqui, que se essa empresa for ficar acendendo a luzinha sempre, quando um empregado chegar lá no INSS, ele já vai caracterizar acidente de trabalho. Por quê? Sim. Porque a empresa já teve tantos históricos Sim. que isso já fica lá em razão da Sim. profissão. Já tem essa questão Já dá para também. antecipar na via administrativa você esse já problema, antecipa. né? Então, para que não chegue nessa fase Faça o acompanhamento. Faça o acompanhamento. Se habilite lá no INSS. Exatamente. Eu disse, não tem um sistema ainda. Quem sabe a gente reivindicando, cobrando, quem sabe a gente no futuro não tenha um sistema para a empresa também de uma forma mais dinâmica, como é o meu INSS. Mas é interessante isso, trabalhar esse tipo de cliente. Então, você que está nos assistindo, está com problema na empresa, procure seu advogado, procure um especialista em direito previdenciário para te auxiliar, porque é uma questão muito pontual, muito diferenciada. Muito, muito diferenciada. Sim. Bom, gente, né? Chegamos aqui, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Então, assim, podcast no direito. Gostaria de agradecer, gostaria das considerações, doutora Núria. Bom, eu só tenho a agradecer a todos aqui, doutora Kelly, doutor Tiago, doutora Micarla, por todo esse conhecimento, trouxe aí para gente assunto aí extremamente interessante, temas novos, né, que Sim, nos sim. trazem aí Importantíssimos. reflexões importantíssimas para que possamos aí refletir, nós da área do direito e também a todos que de alguma forma, e todos acabamos contribuindo de alguma forma para o INSS como pessoas físicas, né? E aí trouxe também informações e dicas relevantes aí para contribuintes também individuais, que não só a Sim. empresa, então só tenho a agradecer e contamos com a participação de todos aqui no nosso podcast no Direito, estaremos aí trazendo sempre de uma forma descomplicada temas aí relevantes, só tenho a agradecer a participação de todos. Faço e pode estejam faço a sua palavra. Obrigada. Obrigada. Doutor Tiago, vamos lá, suas considerações. Vou fazer das minhas
as palavras da Núria, as minhas, né. Mas o que eu gostei bastante foi dessa questão do recolhimento acima do teto. Eu vou até falar com o meu padrasto. Então, mas é bem achei muito legal também. Muito obrigada, doutora Núria, obrigado, doutor Tiago também. Doutora Micarla, vamos às suas Vamos lá. Posso considerações. fazer um resumão? Pode, mas eu gostaria de Vamos. agradecer, Ah, mas claro. muito, mas faça fazer seu resumão. Vamos às suas Bom, considerações. primeiro, agradecer o convite, é uma honra estar aqui com todos vocês, foi muito bacana, passou voando, né, a gente fala Muito, 45 minutos, fala: "Ai, meu Verdade. Deus, vai demorar", mas não, foi flui muito, super. muito rápido. Então, gostaria de fazer um resumão para vocês que estão chegando agora. Assiste na íntegra, mas assim, primeira coisa, a relação da empresa com o INSS. Nós temos questões tributárias, questões administrativas de gestão de afastados, nós temos as ações regressivas, nós temos os crimes previdenciários, toda a questão de custeio também. Então, assim, o empresarial, ele abrange muita coisa. E o que eu vejo também, hoje em dia, né, doutores, todo mundo tem uma MEI, Todo mundo. todo mundo gente, MEI é uma empresa, o MEI pode contratar um funcionário, esse funcionário pode se afastar, pode sofrer um acidente, então o empresarial é para vários perfis, né, não é só para grande empresa, porque às vezes a gente Exato. fala Uhum. RH ou departamento médico, mas o pequeno também vai ter que ter os mesmos cuidados, porque vai responder da mesma forma, né. Todos nós conhecemos alguém que abriu uma MEI, Abriu uma né, MEI, exato. principalmente depois da pandemia, as pessoas passaram a empreender mais. Então, assim, tome cuidado com esses pontos que nós falamos. O próprio MEI, né, se deixa de recolher, vira uma bola de neve, porque as pessoas acham que abrir MEI virou a salvação da lavoura, né. Isso, "Ah, eu vou isso. recolher porque é o mais barato", mas é uma Sim, empresa e tem todas as Todos os responsabilidades de uma encargos empresa, aí, né, tem né. todos os principalmente encargos que precisa fiscal, né. exatamente, precisa tomar cuidado. O exemplo que nós demos da gestante, então, eu sou MEI, eu tenho uma funcionária, ela saiu afastada, eu adiantei o salário maternidade e tributou, eu também posso pedir a restituição, né. Uhum. Então, volto a dizer, o direito empresarial cabe desde o MEI até grandes empresas, então todos estão sujeitos às mesmas normas, então você vai precisar da ajuda de um profissional. Falamos também da restituição de créditos Muito para a pessoa importante. Isso. física. Esse é muito interessante, porque o processo também, não é divulgado, é um processo administrativo que dá para você ressarcir até os últimos 5 anos de contribuição que você fez acima do teto. Então, para você, profissional da área da saúde, vigilante, professores, né, que Professores, trabalham em mais de um, vai lá no seu armário, pega os seus olerites, dá uma pega, olhadinha. dá uma olhada, aquilo que foi contribuído acima do teto, você pode pedir a restituição. Então, assim, nós temos muitos assuntos interessantes, nós falamos das ações regressivas, que aumentou muito, Muito, e falou aí para os nossos colegas advogados, isso. né, claro que o nosso foco é cliente final, mas aos colegas, é uma oportunidade, tanto como nicho, como o nosso Isso, escritório, exato. que eu falei do conceito do full service que eu adoro, porque o Sim. cliente a partir do momento que você fala não para o seu cliente, ele vai procurar outro e ele pode não voltar. Uhum. Isso é fato. Então, oferecer maior número de produtos para o seu cliente é muito bacana. E a parte acadêmica? Nós temos Exato. Sim. pouquíssimos profissionais que falam sobre o tema. Congresso, a gente vive em Isso. congresso. Isso, E não verdade. tem, Não 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 tem ninguém tem, não falando. tem, tem o você tema, não não vê tem, ninguém falando, não vê né. falando. Quando muito gestão de afastado, e quando Exato. vem gestão de afastado, vem o médico falar da parte, né, De Uhum. questão de perícias, questões de enfim. perícias, enfim. Mas eu acho que é um ramo bem interessante para os advogados, os jovens, né, que está Ah, entrando aí no mercado de exato, trabalho, exatamente. porque tem toda essa parte operacional, né, de você ofertar no seu escritório, mas também a parte acadêmica, que eu acho bem bacana. Sim. Ai, olha, muito bem. Fizemos um resumão, Ai, gente? um super resumo mesmo. Olha, eu gostaria muito de agradecer doutora Núria, doutor Tiago, novamente, doutora Mircarla, Muito muito obrigada. obrigado. Eu adorei, gente, temas assim, falamos do limbo, esquecemos Sim. aí O o limbo limbo. previdenciário, que é uma questão também muito importante, a preocupação do empresário, desde o pequeno ao grande, de ter esse cuidado da parte previdenciária, porque Sim. lá na Sim. frente pode refletir aí um montante para ele em prejuízo, né, que
a somatória é bem alta, E então quantas esse cuidado. empresas, né, desculpa te cortar, e quantas empresas que a gente conhece que se perdeu Se perderam, se na Sim. perderam, trabalhista, se né, perderam. inúmeras reclamações, gerou ali um débito gigantesco e a empresa fechou, Fechou. né. Então, às vezes, falta esse cuidado, esse olhar mais específico, e é isso. Muito obrigada pelo Ai, convite. gostaria muito de agradecer. Cada assunto desse daria um podcast Daria, específico, né, daria, porque assim, a daria. gente Então já dá tentou pra fazer um falar gancho, né? já combina de novo. Fazer E um falar nisso, as redes sociais, gente, vamos deixar Vamos aqui, né, deixar, pode me achar. pode. Meu nome é super diferente, né, então não tem muito o que falar, é Mircarla_Bortolã, lá no Instagram, Procure, LinkedIn, Facebook, estamos procura em isso, todas. procura a doutora Micarla lá, que vai ter notícias e olha, tem bastante conteúdo, então Sim, fiquem atentos. Doutor Tiago, redes sociais, por favor. Tem lá thiago.prev, né, que é minha rede social, que agora eu tô bem ativa. E Olha, aí pode mandar mensagem por lá também, que eu também tô por aqui. muito bem. Doutora Núria, Núria.advogada, lá no Instagram. Tô vocês encontram. muito bem. Vou deixar aqui também a minha e a do escritório, eh arroba Kelly, na verdade é Kelly Martins Mendonça, né, Kelly M Mendonça, mas também tem lá, né, o nosso escritório, então procurem, tem bastante conteúdo lá, é MSO Advogados Associados, na verdade, MSO, Advogados Associados, procurem lá no Instagram, vai lá nos conteúdos, tem bastante conteúdo e bastante assunto pra gente. Bom, vou ficando por aqui, né, no nosso do Direito, no podcast No Direito. Então, vamos ficando por aqui. Foi um prazer, espero que vocês curtam, que vocês gostem do conteúdo, passem aí informações, curtam lá, compartilhem, porque são informações importantíssimas, como a doutora Carla falou, esse tema não se aborda, não tem aí nem a parte acadêmica, nem advogados mesmo, né, fazendo ou sim. trabalhando com esse tema. Então, são assuntos que a gente procurou trazer aqui do dia a dia da empresa, do segurado, do INSS, que é a pirâmide. Vou ficar aí, vou guardar a pirâmide, vou E é guardar a verdade, pirâmide da né. doutora Ricarda, vou É. lembrar sempre dela. Então lembre-se que o INSS, ele é composto, tem o INSS, tem o segurado, mas tem o empregador também, e a gente precisa fazer essa junção e ter esse controle, né, a empresa precisa desse controle também, assim como o segurado precisa de Todo algumas amparo. informações e todo amparo. Então, gente, obrigada, viu, mais uma vez, fiquei muito Obrigada, eu feliz, né, com esse nosso também. primeiro podcast, fiquei muito feliz. Então, agradeço a todos, doutor Tiago, mais uma vez, obrigada, doutora Núria e doutora Ricarda, Muito minha amiga, muito obrigada. obrigada. E Até a vamos até a próxima. próxima, que Temos muito assunto. teremos Tem outros. muitos Gente, assuntos. obrigado, vamos ficando por aqui. Até. Até.